Muitas pessoas querem atingir mais resultado nas suas vidas, querem ser mais vitoriosos, querem ter melhores sentimentos dentro, querem realizar cada vez mais os seus sonhos. Mas o que a gente vê por aí é uma realidade ao contrário. Muito mais pessoas, muito mais frustradas do que bem-sucedidas e bem realizadas consigo mesmo. Eu sou Antônio Costa, especialista em alta performance humana, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e vou contar aqui qual é a primeira coisa, uma das coisas mais importantes quando eu vou fazer um atendimento para ajudar aquela pessoa a atingir os objetivos delas, a realizar os seus sonhos. E é justamente a definição dos seus objetivos e dos seus sonhos. É comum em relatos de pessoas a gente conversando perceber que a pessoa, né, fala do tipo, poxa, eu tinha um objetivo, eu atingi o objetivo e quando eu cheguei lá, eu percebi que não era bem lá que eu queria estar. Né? E aí depois eu fui traçando outros objetivos e parece que é uma luta em vão, parece que está meio vazio. Tem um provérbio oriental que eu gosto muito que ele diz o seguinte, né? Se você subiu num trem e descobriu que aquele trem é o trem errado, desça o mais rápido na próxima estação e faça o caminho de volta. Quanto mais tempo você demorar para fazer essa transição e voltar, mais caro vai ficar a sua viagem. E é o que acontece com muitas pessoas. Elas estão dedicando os seus tempos, a sua vida, o seu esforço, mais para objetivos, para sonhos que muitas vezes não são seus. Foram desenhados por outras pessoas ou pelas redes sociais, e aí você está num trem errado, num caminho errado. Então você quer ter uma vida com menor esforço e com maior resultado, definir objetivos e definir os sonhos é a primeira coisa que eu faço dentro dos meus atendimentos. Muitas vezes as pessoas já me relatam ali, eu quero resolver alguns conflitos internos, eu quero conseguir fazer melhor, bem, algumas entregas dentro do meu trabalho, eu quero conseguir ter uma vida mais leve, uma vida com mais resultado. E a gente vai definindo o que é esse sonho, o que é esse objetivo. Quanto mais claro a gente tiver isso, mais rápido e mais fácil é você atingir o teu objetivo, atingir o teu sucesso. Mas quando nesse primeiro atendimento, eu começo a fazer perguntas cada vez mais profundas para a pessoa não tem tanta clareza. Com 2 ou 3 perguntas eu consigo quebrar qualquer argumento da pessoa. Ela não sabe exatamente o que ela quer. Ela tem mais um desejo vago do que um objetivo realmente. Ou ela até sabe o que ela quer, mas o corpo dela não está, a mente dela não está direcionando ela para lá. É como se você quer alguma coisa, o seu comportamento está dizendo outra coisa. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo e não está conseguindo chegar lá, muito provavelmente essas dicas que eu vou dar aqui sobre objetivos, sobre sonhos bem claros, vai te ajudar a chegar lá. Eu faço uma analogia sempre para explicar essa definição de objetivos, o quão importante ela é. Imagina que você sai de férias e aí você tem várias opções na sua mão. Você pode ir para a praia com alguns amigos, você pode ir para a festa no campo com outros amigos, você pode ficar em casa arrumando bagunça, ou você pode, sei lá, aprender alguma coisa nova, a praticar alguma coisa nova que vai te ajudar, né, num emprego novo, sei lá. Se você não tem claro o que você quer fazer nas suas férias, a grande chance é que você vai tentar fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. E aí que começa a ficar pesado as coisas, aí que começa a ficar difícil, a vida começa a ficar lenta, porque você está gastando sua energia em várias frentes que são cada vez mais conflitantes. Então o que eu vou explicar aqui hoje são 10 características fundamentais, essenciais, para você conseguir ter clareza nos seus sonhos e para você conseguir atingir os seus sonhos. Se você não praticar elas, muito provavelmente você não vai conseguir atingir os seus sonhos e vai ser mais uma dessas estatísticas de pessoas frustradas que não conseguem se realizar, não conseguem atingir os objetivos na sua vida. E a primeira característica que vamos falar aqui hoje, na importância do seu objetivo, do seu sonho muito bem definido, é você ter esse sonho definido não só com a sua razão, mas com o seu sentimento, com o seu subconsciente também. Quando você alinha consciência, subconsciente, e na minha visão, até quando você se alinha com o seu superconsciente, as coisas fluem muito mais fácil. Vou dar um exemplo aqui. Meu filho ele fez intercâmbio, ficou um ano morando fora. As primeiras semanas são semanas geralmente muito difíceis para as pessoas, porque o subconsciente dela está tentando defender ela. E aí a pessoa tenta falar inglês, ela não consegue praticar, não consegue falar o inglês. 2, 3 semanas é extremamente complexo, porque a consciência, a razão que é uma coisa, e o seu subconsciente que é outra coisa. Talvez ele quer te proteger de você falar errado ou de passar vergonha.
Na hora que o seu subconsciente ele entende que aquele jogo não tem volta e ele se alinha com o que você realmente quer, as coisas destravam, as coisas funcionam de uma forma diferente. Então esse é um exemplo de quando você se alinha realmente o seu subconsciente com o seu consciente, as coisas ficam muito mais fáceis. Pode ser para esse exemplo do intercâmbio, mas pode ser também para um projeto novo. Você quer começar um projeto novo. Se o seu subconsciente está alinhado de uma forma diferente, muito provavelmente ele vai te sabotar. Gosto muito dessa frase aqui do mestre, do professor Lucas Naves, que ele diz o seguinte, ó, é fundamental entender que se você não conseguir enxergar com precisão de detalhes o seu objetivo, ele não vai se realizar. Isso está no livro Visualizar, Sentir e Agir, do professor Lucas Naves. Então, nesse livro que fala muito de cocriação, ele vai falar que o objetivo com detalhes, ele é essencial. Se você não tiver detalhes, se você não conseguir responder a perguntas, né, de quando você vai atingir, como você vai atingir, como que você vai mostrar para mim que você atingiu, quais as características, o que você está sentindo, né, hoje com relação ao sonho, como que você se vê dentro do sonho, como que você ouve, né? Se você não tiver esses detalhes, essas características, muito provavelmente você vai se sabotar. Quem nunca falou, eu tenho o objetivo de emagrecer, mas você não fala quantos quilos, você não fala quando, você não fala como você vai fazer isso. Se você não tem essas características desse objetivo, você vai se sabotar, você vai pelo caminho mais fácil sempre. Então, você ter detalhadamente o seu objetivo, consciente e inconscientemente, é a primeira dica que eu deixo aqui. A segunda característica aqui, talvez até um erro muito comum que eu vejo nas pessoas, nas empresas, é aquilo que você realmente diz que quer não é aquilo que lá no fundo você realmente quer. Vou dar um exemplo aqui que materializa bem isso daqui. Fui dentro de uma empresa fazer o meu trabalho de alta performance também. Esse trabalho de alta performance na vida pessoal, na vida profissional, sempre é relacionado à pessoa. Quanto mais a gente deixar a pessoa desbloqueada, quanto mais a gente deixar a pessoa com objetivos claros, alinhados aos seus sonhos, mais rápido essas pessoas vão conseguir estar alinhadas e vão conseguir atingir os objetivos, e isso a gente aplica dentro das empresas também, aplicando sempre essas técnicas em cima da pessoa. Cheguei para uma empresa, qual é o teu objetivo? A primeira resposta é sempre aquela resposta bonitinha, aquela resposta padrão. Não, eu quero aumentar a performance das pessoas, eu quero cada vez mais que as pessoas estejam mais felizes aqui. É a resposta padrão e bonita que todo mundo quer ver. E aí eu começo a cavucar mais, eu começo a perguntar mais. E aí, conforme eu vou fazendo outras perguntas de PNL e vou chegando mais a fundo, a gente entende o que realmente a pessoa quer no final do dia. Nesse exemplo, né, o dono da empresa ele queria duas coisas. Uma parte dele queria lá no fundo era que ele fosse cada vez mais herói, que a empresa cada vez mais dependesse dele. E o outro objetivo, ele queria ter mais tempo com a sua família. E olha que conflitante. Se o meu subconsciente, se lá dentro de mim eu quero no fundo ser mais herói, a empresa não tem que dar certo. A empresa tem que dar certo da forma como eu quero e eu tenho que ter certeza que eu fiz a empresa dar certo. Por isso, eu quero cada vez mais ter mais horas de trabalho. Por outro lado, se o sucesso para mim, se o sonho, o seu objetivo é eu conseguir ter um equilíbrio melhor pessoal e profissional, eu preciso retirar trabalho. E essas duas ficavam em conflito, entravam num conflito muito grande. Por que eu coloco aqui que eu sou um especialista em alta performance humana? A alta performance é você chegar mais rápido no teu objetivo. E nesse exemplo dele, o objetivo dele era eu quero mais tarefas para eu ser mais herói, eu não quero mais tarefas para eu ter um melhor equilíbrio entre a vida. Então, se você não tiver resolver esse conflito, eu não vou conseguir te ajudar a atingir alta performance. Primeiro eu resolvo esse conflito e na sequência a gente vai criando um plano. Por isso que definir sonhos objetivos, ele é fundamental, essencial para você conseguir atingir a sua alta performance mesmo. Um outro exemplo, né, dentro do meu atendimento, a pessoa queria uma promoção. Quando a gente vai vasculhando mais lá, no fundo ela não quer a promoção. Ela acha que essa promoção vai causar um sentimento dentro dela. No fundo, ela quer o sentimento que essa promoção pode causar. Isso já aconteceu comigo. Eu achava que quando eu tivesse uma quantidade de dinheiro dentro da minha conta bancária, a vida seria de uma forma tranquila, seria muito sereno e tudo estaria muito em paz. Quando eu atingi aquele número financeiro, que era um número bem elevado, nada daquela paz, daquela tranquilidade apareceu. Pelo contrário, apareceu coisas que me perturbavam cada vez mais, porque eu achava que aquele objetivo ia me causar um sentimento. Né? Então, no fundo, você não quer o objetivo, você quer o sentimento. Você não quer um carro novo, você quer o sentimento que aquele carro vai te trazer. Então, quando a gente alinha muito bem o que você quer com o que você realmente quer lá dentro, as coisas ficam mais fáceis. Imagina nesse exemplo, nessa metáfora que eu sempre utilizo para explicar esse ponto.
Você está dirigindo em um carro e do teu lado tem um copiloto e ele está utilizando um GPS. Imagina se cada um desses eles estão com um objetivo diferente, com um sonho diferente. Você está dirigindo querendo ir para um lugar, o teu copiloto ele quer ir para outro lugar e o teu GPS está configurado para ir para outro lugar. Como é que vai ser essa viagem? Ela vai ser um caos. Agora imagina quando a gente alinha o que o piloto quer, o que o copiloto quer e o que o GPS está dizendo. A viagem ela fica muito mais tranquila e muito mais rápida. Esse é o exemplo de produtividade para mim. Quando você se alinha o seu subconsciente, o seu superconsciente, o seu consciente com aquilo que realmente você veio fazer. Então, né, ter essas características vai te ajudar muito. Por isso que, né, durante esse processo de definição de objetivos, a gente começa a falar de propósito também. Entender como essa sua meta está ligada ao teu propósito. Não é fácil fazer essa ligação de meta com propósito. Muita gente vai falar na internet que não é fácil, você descobre o teu propósito. Demorou bastante tempo para eu conseguir identificar isso. Eu cheguei a fazer retiros, foram mais de anos lendo livros para entender como que eu conectava a minha meta ao meu propósito. Talvez uma frase que caiu a ficha para mim, que pode ser útil para você, quando eu ouvi uma pessoa falando, olha, se dinheiro não fosse o problema, o que você faria todos os dias da sua vida? O que você faria, acordaria e repetiria todos os dias sem se preocupar com o dinheiro? E essa colocação me ajudou a tirar as distrações que eu tinha nas minhas metas. E aí consegui, né, definir claramente o meu objetivo e fui praticando os outros pontos aqui. Não é fácil definir, entender o propósito, não é definir, é achar o propósito. Ele já estava dentro de mim, ele sempre existiu, mas ao longo dos anos, por causa talvez das influências externas, a gente vai colocando características, a gente vai colocando crenças, a gente vai colocando máscaras e vai escondendo esse propósito. Fazer eclodir é um dos objetivos também que a gente coloca nessa parte de definição de metas. A próxima característica da definição de objetivos, definição de sonhos é, uma vez que você definiu claramente o seu objetivo, está alinhado com o seu propósito maior, com o seu superconsciente, você consegue priorizar mais. Você consegue tomar melhores decisões no seu dia a dia. Tem um paradoxo que é bem interessante, o paradoxo das escolhas, das pequenas escolhas. Veja esse exemplo. Imagina que hoje você vai se alimentar e você, durante a refeição, você toma refrigerante. Amanhã você não vai acordar com menos saúde porque você tomou refrigerante hoje. Se hoje também, nessa mesma refeição, você tomar água, amanhã você não vai acordar com mais saúde porque você tomou água. Porém, se durante um ano você ficar tomando refrigerante em todas as refeições, versus durante um ano você ficar tomando água em todas as refeições, sim, você vai ter mais saúde tomando água todos os dias. Então esse é o paradoxo. Essas pequenas ações elas não são importantes no curto prazo, mas essas ações são extremamente importantes no longo prazo. O que é mais fácil, né? Você comer uma banana, comer uma fruta ou comer uma bolacha? Quando a gente tem um olhar muito a curto prazo, a gente vai tender as coisas que são mais calóricas ou mais gostosas. Quando a gente tem uma visão a longo prazo, a gente consegue fazer a priorização. Então, uma vez que a gente define o nosso objetivo, a gente começa a se perguntar, para cada ação que eu estou fazendo, essa minha ação me leva para o meu objetivo ou me distancia do meu objetivo? Se a ação que você está fazendo te leva para o teu objetivo, você continua fazendo. Caso contrário, você descarta, porque ela é uma distração. Então a gente começa a ver que 50%, 60% das coisas que as pessoas fazem todos os dias não leva para o objetivo dela quando a gente define o objetivo cada vez mais com detalhes. Porque no fundo, a gente foi meio que configurado, ou pelo menos eu estava configurado, a ficar ocupado e não a ser produtivo. Ser produtivo é, eu vou priorizar cada vez mais as ações para atingir um alto valor agregado na minha meta. Ficar ocupado, eu vou estar fazendo tarefas, e muitas vezes tarefas que foram prioridade de outras pessoas. Então, atingir a alta performance, que é o meu trabalho principal, ajudar as pessoas na alta performance, né, por isso que é importante e essencial o objetivo, porque a gente consegue priorizar as ações para atingir aqueles objetivos. Outra característica muito importante para definir objetivos é quando a gente começa a fazer esse alinhamento com o nosso subconsciente. Nosso subconsciente tem um poder muito grande. Eu uso em outros vídeos aqui, fiz analogia ali com um exército. Imagina que você tem um exército de 100 soldados, mas só 5 deles seguem as suas ordens. Os outros 95 eles seguem outras ordens, ordens que foram dadas lá no passado por pais, por outras pessoas, e muitas vezes eles se conflitam. Esses 95 soldados estão brigando com esses 5 soldados. Quando a gente alinha esse objetivo com o nosso subconsciente, mais ações diárias nossas elas vão estar sendo executadas em direção a isso.
A nossa mente, a nossa consciência, ela não sabe definir o que é real do que não é real. Quando a gente vê alguma coisa, ela cria uma imagem, ela faz uma imaginação e aquela imaginação para ela é real. Quando a gente define o objetivo e a gente consegue colocar isso no subconsciente como algo real, a nossa própria máquina, né, o nosso software mental, seja, tem um outro vídeo aqui também que eu falo dos nossos softwares mentais divididos ali nos programas de usuário, mas principalmente nos nossos backgrounds, nos programas que estão rodando ali nos bastidores. Quando a gente alinha todo esse programa, fica muito mais fácil. Se a gente for para levar para um lado de energia, para um lado ainda de física quântica, quando eu alinho esse objetivo com o meu subconsciente, aí fica melhor ainda, porque eu entro naquela frequência, eu já começo a me frequenciar hoje com o sonho que eu quero criar. Olha quão poderoso é quando a gente tem um objetivo muito bem definido. Tudo começa a conspirar ao nosso favor. E com isso também a gente consegue instalar novos softwares mentais. A gente consegue falar, olha, para atingir esse objetivo, quais os softwares que estão faltando em mim? E a gente com a PNL começa a fazer essas reconfigurações. Sempre digo isso em praticamente todo vídeo meu, né? A vida é como um espelho. Se você quer que a sua realidade no espelho ela seja diferente, não adianta você mexer no espelho. Você tem que mexer em você mesmo, porque quando a gente muda a nossa realidade interna, a realidade externa ela se adequa instantaneamente, muito rapidamente. Objetivos também contribuem para essa parte. E a próxima característica, né, falando de objetivos, é a gente começar a alinhar as nossas ações. Uma vez que eu defini o objetivo com as pessoas, eu faço ali a dinâmica do start doing, stop doing. Então, o que eu tenho que começar a fazer, o que eu tenho que parar de fazer. O que eu tenho que começar a fazer para atingir o meu objetivo? Vão aparecer as novas habilidades, os novos conhecimentos ou ambientes que você tem que frequentar. Se você não tiver essas habilidades, conhecimentos e ambientes, você não vai atingir o seu objetivo. E o que eu tenho que parar de fazer? O stop doing. Stop doing é onde a gente vai encontrar os primeiros aspectos de crenças e de configurações. Eu tenho que parar de fazer algumas coisas, alguns comportamentos para eu atingir o meu objetivo. E a sexta característica da importância de objetivos bem definidos é você viver esses objetivos diariamente. Os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles devem ser vividos todos os dias. Todos os dias a gente olhar para aquela definição, a gente sentir aquele sentimento, a gente lembrar de como é esse objetivo, porque aí as coisas vão facilitando muito. Eu vou potencializando cada vez mais, né? E não só eu ler e lembrar, né? Eu gosto muito de fazer as pessoas falarem verbalmente o seu objetivo. Todo dia ela repetir em voz alta o teu objetivo. Indo na linha, né, de como foi criado o universo, Deus disse haja luz e fez luz, ou o verbo criador, sempre tem ali a palavra do verbo, da criação, do falar. E quanto mais a gente fala e quanto mais a gente comunica esse objetivo, mais fácil as coisas vão acontecendo, né? Foi assim que foi criado o universo, é isso que a gente tem de poder dentro de nós. Então, diariamente a gente lembrar e falar esses objetivos ajuda bastante a conseguir chegar lá também. O próximo ponto está ligado muito a crenças limitantes. Boa parte das crenças limitantes, né, eu só consigo identificar elas com objetivos bem claros. Porque o que é uma crença limitante? É uma linha de programa, é uma verdade absoluta que você tem lá dentro, mas que ela não te ajuda a chegar onde você quer. O que é uma crença fortalecedora? É uma linha de comando, é uma verdade absoluta que te ajuda a chegar onde você quer. Se você não tem claro aonde você quer chegar, você até não sabe se aquilo é uma crença fortalecedora, se aquilo é uma crença limitante. Uma vez que a gente definiu o objetivo, aí eu começo, dentro de algumas dinâmicas, estressar a pessoa para emergir as crenças limitantes. Né? Durante esse estresse controlado, vai emergindo, né? Poxa, eu quero ganhar mais dinheiro, mas lá dentro tem uma configuração que quem ganha dinheiro não vai para o céu. Qual é a chance da pessoa atingir seu objetivo? A gente reconfigura. A própria pessoa, quando ela tem clareza dessa crença, já começa a ficar, né, para ela muito claro o que ela tem que mudar. E com o PNL a gente vai e muda. Então, eu consigo identificar as crenças limitantes. Você vai conseguir identificar suas crenças limitantes quando você tiver esse objetivo muito claro. Mas muita gente pergunta para mim, poxa, Antônio, mas não é importante a gente ter um planejamento e fazer as ações, né, muito claramente e agir? Com certeza é importante planejamento e ação. Mas imagina um cenário que você tem um bom planejamento, uma boa ação, mas você está indo para o lugar errado. Você não tem um objetivo muito bem definido. Agora imagina o outro cenário, você tem um objetivo muito bem definido e pode ser que o seu planejamento ou suas ações não são tão boas. É melhor você chegar, né, de forma demorada no lugar correto do que você chegar muito rápido na onde você não deveria ter chegado.
boa parte do que eu defino como produtividade na vida das pessoas e nas empresas é eu não precisar fazer aquilo que não deveria ser feito. Eu não tenho que fazer o que não precisa ser feito. Então, primeiro eu começo com o objetivo, depois a gente alinha todo esse plano a esse objetivo. E a essa ação constante, diariamente, muda o teu resultado. O que é uma pessoa de alto resultado? É uma pessoa que faz estratégias e ações diárias muito alinhadas ao seu objetivo. Por isso que o objetivo, vou refrasear o vídeo inteiro aqui, é uma das partes mais importantes para você atingir essa alta performance. Outra característica, por que metas que a gente fala que são metas mais tradicionais, geralmente elas não funcionam? Porque elas estão muito alinhadas ao comportamento, às ações que a pessoa quer. Então a pessoa vem lá e fala assim, eu quero, na verdade, um emprego novo. Você não quer um emprego novo, você quer a sensação que está atrás daquele emprego. Eu quero ganhar mais dinheiro, você não quer ganhar mais dinheiro, você quer alguma coisa que está ali por trás. Então as metas tradicionais, elas vão muito no comportamento. As nossas metas que a gente cria aqui para alta performance, a gente vai entender não só o comportamento, mas a essência, o que você realmente acha que vai acontecer quando chegar lá. Por isso que são metas não tradicionais, são metas mais profundas, e a gente usa muito até questões de hipnose para entender essa meta, para entender o que realmente lá no fundo eu quero. E chegando no final, né, viver diariamente essa meta é o grande passo, né? É um dos erros mais comuns que eu vejo as pessoas não viverem diariamente. Se você tem uma meta muito bem definida e você vive diariamente, o universo conspira a seu favor. Mas se você não tem uma meta muito clara e cada hora você fica mudando de objetivo, o universo também conspira a seu favor. Ele sempre te dá aquilo que você quer. Gosto muito desse exemplo aqui, dessa metáfora. Imagina que você vai dentro de um restaurante e você pega o cardápio e pede para o atendente, olha, eu quero o prato A. Passa 30 segundos, você vira para o atendente e fala assim, não, eu quero o prato B. Passa mais um minuto, você chama o atendente e fala assim, cancela o prato B, eu quero o prato C. Qual é a chance de você receber isso? Ou você vai receber algo diferente do que você quer, porque você fica mudando de objetivo toda hora. E é isso que acontece no nosso dia a dia. Por a gente não ter essa clareza, durante o nosso dia a dia a gente fica pedindo várias coisas para o universo. E o universo está ali pronto para entregar para a gente. E aí, o que ele vai entregar se você muda de opinião a cada 30 segundos, como nesse exemplo do prato? Então, ter esse objetivo muito bem detalhado, esse sonho detalhado, vai ajudar a gente até fazer um alinhamento com algo maior e atingir o nosso objetivo. E o último ponto, né, os objetivos, uma das características é que eles têm que ser positivos, sempre no ponto positivo. Poxa, Antônio, por quê? Toda vez que eu vou perguntar para uma pessoa, talvez 90% das vezes que eu vou perguntar para uma pessoa, o que você quer? Eu não quero mais esse emprego. Eu não quero mais ter insônia. Eu não quero mais esse problema no relacionamento. A pessoa está negativo. Ela só está falando o que ela não quer. Eu não quero saber o que você não quer, eu quero saber o que você quer no positivo. Aonde vai, né, a sua atenção, vai a sua energia. Se você não quer ter mais problemas financeiros, a sua energia está indo aí. Se você não quer ter mais problemas no seu trabalho, a tua energia está indo aí. Se você não quer mais esse cargo, a tua energia está indo aí também. Por isso a importância da gente conseguir falar sempre no positivo. Eu quero um relacionamento, eu estou a caminho de um relacionamento que me completa, eu estou a caminho do meu emprego novo, que vai me dar um cargo, mas também vai me dar, né, mais tranquilidade e vai me dar maior dinheiro, né, maior prosperidade. No positivo é sempre um ponto que eu sempre falo com as pessoas. E olha que interessante que é. Porque, às vezes, eu estou falando com a pessoa qual é o teu objetivo, ela me dá alguma coisa negativa. E eu fico pedindo qual é o positivo disso, ela não consegue responder. Às vezes eu tenho que até ajudar. Falar, olha, a partir de agora você vai configurar na sua mente, esse é o ponto, esse é o objetivo positivo que você vai vivenciar todo dia. E aí, por último, as pessoas sempre me perguntam, poxa, Antônio, quais as ferramentas que eu uso? Como, né, onde que você controla isso daí em termos de ferramenta? E eu sempre falo, olha, papel, caneta e autoconhecimento. O autoconhecimento, você se entender, você entender o que está te movendo lá por trás, é o ponto central. Né? Não existe nenhuma ferramenta que vai te ajudar a mudar a mentalidade. Bons objetivos, sonhos muito bem definidos, para você ser vitorioso, para você conseguir fazer mais, é uma mentalidade, é um estilo de vida, muito mais do que ferramentas. As pessoas que mais atingiram objetivos eram papel, caneta, né, e muito autoconhecimento. Mentorias ajudam muito, porque o mentor, o que ele vai fazer? Ele vai te encurtar o caminho para você poder chegar lá. E isso daí é produtividade. Então responda você para mim, aonde que você quer estar daqui 5 anos? Qual é o teu objetivo? Né? Qual é o teu sonho? O que é ser vitorioso para você daqui 5 anos? Imagina que eu trago aqui uma lâmpada mágica para você, você esfrega a lâmpada e sai um gênio.
E o gênio sai e você sabe que nada é impossível para o gênio, ele realiza todos os seus pedidos. Só que você tem que dar todos os detalhes possível. O que você quer pedir para esse gênio? Se você não conseguir dizer com detalhes, com características específicas, grande chance que o gênio atrapalhado vai te criar a coisa errada, vai criar coisas estranhas para você. Tenta fazer esse exercício, responda o que eu quero para mim em 3 anos, por exemplo. O que eu quero, qual é o meu sonho, o que eu pediria para esse gênio? Você já começa a ter as definições claras dos seus objetivos para você depois alinhar todas as outras dicas que eu dei aqui para o seu objetivo. Performance humana, a alta performance humana, não é trabalhar mais, não é mais carga de trabalho. Na verdade, é um melhor equilíbrio você fazer menos ações que atinjam mais resultado. Lembrando que mais resultado é para chegar onde você quer. Por isso a importância de atingir os objetivos. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve aqui. Isso é importante para a gente trazer cada vez mais informações relevantes para você ter uma vida com alta performance na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. E até a próxima.